Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos retomar, né? Vamos voltar aqui mais uma vez com o nosso projeto dos três artigos de processo civil diários. Hoje eu escolhi, já mandei para vocês aí na lista de transmissão, né? Escolhi do artigo 203 ao 205, né? São artigos que se referem aos pronunciamentos do magistrado, que é uma matéria bem importante para a gente que está nessa caminhada aí, para entender da forma mais simples possível a estrutura de um processo judicial, né? Vamos fazer do mesmo jeito, vocês já sabem como é a nossa metodologia de trabalho. A gente vai ler os artigos, ler os parágrafos e aí vai fazer os comentários em cada um deles do ponto mais importante, tá bom? A gente inicia pelo 203, que dispõe assim: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, certo? Aqui a parte importante desse artigo é a gente saber que ele está discriminando a forma com que o juiz se manifesta, né? A gente sabe que o processo é uma grande relação processual que é composta por vários atores, né? As partes, os representantes, terceiros, os auxiliares da justiça, e o juiz também é componente dessa relação, e existem formas dele se manifestar, né? E o código dispõe para a gente que a forma com que ele se manifesta é justamente exarando sentenças, decisões interlocutórias e despachos, certo? A conceituação de cada um é o objeto de estudo justamente dos parágrafos desse artigo. Então vamos lá. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, certo? Nesse primeiro parágrafo, nós temos aqui a conceituação de sentença. Então, como a gente observa, o Código, ao dispor que a sentença é o pronunciamento pelo meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, a gente pode entender de uma forma um pouco mais simples que a sentença é o ato pelo qual o juiz, não se percam as palavras, porque depois a gente vai ver a questão da decisão, mas é o ato com que o juiz dá uma decisão definitiva ao processo, certo? A fase de conhecimento, quando ele fala essa fase cognitiva, é justamente essa fase de conhecimento. Então, quando o juiz exara um ato, e aí com base nos artigos 485 e 487, que eu já peço que vocês façam a leitura também. O que são esses artigos? Eles se referem justamente às causas de extinção processual. O 485, sem resolução do mérito, certo? Quando o juiz não enfrenta o mérito do processo. Quando existe alguma situação que impede o juiz de enfrentar o direito da vida discutido naquele processo, é o 485, lá tem suas causas, e o 487, que é quando o juiz decide realmente o mérito, quando ele julga procedente ou improcedente, ou parcialmente procedente, quando ele homologa um eventual acordo entre as partes. Esse é o 487, a decisão de mérito. Então, ele se baseando ou no 485 ou no 487, a decisão, o ato que ele vai exarar ali, vai por fim a essa fase de conhecimento do processo. Ou vai ser sem resolução de mérito, ele não vai enfrentar a matéria, o fundo da matéria, né? Ou ele vai enfrentar, ou 485 ou 487. Independentemente se é com mérito ou sem mérito, a apreciação do magistrado, ele vai por fim ao processo, à fase de conhecimento. Então, esse ato que ele utiliza para pôr fim a essa fase do processo de conhecimento, é uma sentença, certo? E da mesma forma, bem como extingue a execução. Aqui a gente já não fala mais de fase de conhecimento, a gente já fala da parte de satisfação. Então, quando o juiz também põe fim à fase de satisfação, ele o faz exarando uma sentença, certo? Então, essa é a questão da conceituação da sentença. A gente entender que a decisão é o ato judicial que põe fim, basicamente, para a gente entender, que põe fim ao processo, que resolve o processo com definitividade. E aí eu atento para a primeira parte, que diz ressalvada disposições expressas dos procedimentos especiais. Porque tem alguns procedimentos especiais que, por mais que eles sejam finalizados por um ato, o processo ali morre, pode ser que não seja sentença. Mas aí, de acordo com o procedimento, que são vários procedimentos especiais, lá no próprio procedimento vai dizer qual é o ato que o juiz vai exarar. Se vai ser uma sentença, vai ser uma decisão, enfim. Então,
via de regra, é tudo aquilo que eu falei para vocês. Claro, os procedimentos especiais já vai ser específico e aí cada um dos procedimentos vai ter lá dizendo qual vai ser o ato, certo? Então, basicamente, essa é a conceituação da sentença. O parágrafo 2º a gente avança e dispõe que a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. E aqui a gente usa o conceito lá do parágrafo 1º justamente para fazer essa diferenciação. Aqui a gente já trata da decisão. A decisão é um provimento parecido com o que a gente viu no primeiro, na primeiro parágrafo. Só que ele não põe fim ao processo. Então, desculpem a redundância mais. A decisão é uma decisão que não encerra o processo, certo? Por isso é chamada de interlocutória. É ali, dentro do processo, mas sem pôr fim ao processo, certo? A gente pode citar um exemplo da nossa questão aqui da vara de família, uma decisão de alimentos, por exemplo, que apita os alimentos provisórios, uma decisão de uma guarda provisória, por exemplo. Todas essas são decisões, uma decisão de prisão civil, por exemplo, também, na fase de execução. Então, todas essas decisões, elas são atos interlocutórios, certo? Que são semelhantes ao primeiro parágrafo, só que eles não põem fim ao processo. Depois daquilo ali vai ter que vir, o processo vai continuar e vai ter que vir uma sentença. Então, basicamente, essa é a diferença entre sentença e decisão interlocutória. São pronunciamentos do juiz com caráter decisório, tanto a sentença quanto a decisão, o nome já diz, elas são congentes, elas decidem, são imposições judiciais. A diferença é que a sentença põe fim ao processo em sua fase cognitiva e na sua execução, e a decisão não. É importante a gente saber essa questão, essa diferença, para a gente depois analisar a questão da recorribilidade dessas decisões, porque cada ato do juiz, ele, para o seu enfrentamento, caso a pessoa não concorde, certo? Caso a parte não concorde, ele vai ser enfrentado por um manejo recursal próprio. Então, as sentenças, geralmente, elas são atacadas por apelação, assim, basicamente. Assim, claro que vai ter as nuances específicas, mas basicamente as sentenças são atacadas por apelação e as decisões interlocutórias são atacadas por agravo de instrumento. Então, essa diferenciação ela é bem importante para a gente, certo? E a gente avança, o parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício a requerimento da parte. Aqui eu posso conceituar para vocês que os despachos são as manifestações do juiz sem um cunho decisório, certo? É o que a gente costuma chamar de mero expediente. São os atos que o juiz exara no processo para que o processo ande normalmente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. A citação de uma parte, a determinação de uma citação de uma parte. Ali não tem nenhum cunho decisório, o juiz não está estabelecendo nenhum tipo de ônus ou bônus para alguém, nada. O despacho, esse despacho de citação, ele é necessário para o processo andar, para a própria formação do processo. Então, ele é um ato judicial para fins de tramitação regular do feito, mas sem conteúdo decisório, certo? Então, basicamente, essa é a diferença do despacho para os outros dois atos aqui que a gente viu, os outros pronunciamentos do juiz. Ele é um ato de expediente normal para regular o andamento do feito e sem aquele caráter decisório, certo? Isso também é importante porque, via de regra, os despachos não cabe recurso de despacho, justamente por esse conteúdo sem caráter decisório. Via de regra, os despachos tem a regra que a gente não pode recorrer de despacho, justamente porque eles não carregam caráter decisório. Mas existem, claro, as nuances específicas, que não é o momento que a gente vai abordar, mas via de regra, pela ausência de caráter decisório, esses despachos, eles não cabem recurso. Aquele despacho, por exemplo, que a gente vê muito também na vara de família, de vista ao Ministério Público para uma manifestação, intimar a parte para fazer alguma coisa. Esses pronunciamentos sem caráter decisório, sem esse conteúdo decisório, são os despachos, certo? Aí a gente vai aqui pro parágrafo 4º, que eu vou ler para vocês que não tem tanto questão aqui para a gente debater. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Aqui, basicamente, esse parágrafo 4º, ele é regulado pelos tribunais, pelas corregedorias dos tribunais específicos. O que ele dispõe? Que são aqueles atos semelhantes aos despachos, né, que na verdade, os atos, até para ficar melhor posto, os atos que dependeriam de um despacho, mas são atos simples, por exemplo, esse que eu acabei de falar para vocês, vista ao Ministério Público, certo? A designação eventual de uma audiência,
audiência mais simples. Esses atos, eles podem ser... ele inclusive dá os exemplos, como a juntada de petição e aquela vista obrigatória, que nem eu falei para vocês. Por exemplo, processo tem uma homologação, a parte entra com um processo que é para homologar. O 698 não dispõe que é obrigatória a manifestação ministerial, então é uma vista obrigatória. Esses atos, o Código dispõe que eles independem de despacho, certo? Nem precisa ir para o juiz despachar, justamente visando dar uma celeridade processual. O servidor, no caso, o chefe de cartório, o chefe de secretaria, já pode, de plano, cumprir esse ato que não depende do despacho. A juntada, hoje em dia a gente quase não tem porque o processo é eletrônico, mas uma petição que a parte atravessa não precisa ir para o juiz só para ele dar um despacho. Junte-se a petição. Vocês nunca viram isso a gente fazendo, né? No gabinete. Então, basicamente esses atos mais simples, essa vista obrigatória. O processo é evidente que tem que ir para o Ministério Público. Não precisa fazer concluso, só para o juiz dar um despacho, porque esse processo vindo concluso, ele vai pegar uma fila, aí a gente tem que despachar primeiro os que estão lá antes dele, depois volta para a secretaria, uma nova ordenação, e aí vai demorar. Então, esse parágrafo é visando uma celeridade do feito. Esses atos mais simples, como juntada e vista obrigatória, eles não precisam de despacho. E aí o secretário ele pode fazer de ofício, certo? E claro, o código ressalva a possibilidade de revisão pelo juiz quando necessário. É claro que se nosso grande amigo Claudionor, um abraço Claudionor, boa quarentena aí pra ti, fizer um pequenino erro, que acontece demais, brincadeira, Claudionor ele é diferenciado. Se ele fizer um ato que seja passível de revisão, que tem um equívoco, o juiz pode revisar a qualquer tempo. Justamente um poder de cautela do magistrado que o código assegura. Mas, basicamente, o importante é a gente saber essa parte desses atos mais simples, eles não precisam de despacho visando uma celeridade maior, certo? Aí é que a gente já avança para o artigo 204, que dispõe, tá quente, viu? Que dispõe que o acórdão é o julgamento proferido pelos tribunais, é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, aqui, basicamente, o que ele está dizendo é que, conceituando também para a gente nomeando, aquela decisão que é exarada por um órgão colegiado, que a gente já viu os três pronunciamentos do juiz, e aí o código também já cuida de nos informar o pronunciamento exarado por um órgão colegiado. Por exemplo, uma turma recursal, por exemplo, o STJ, o STF. No momento em que eles estão enfrentando seus processos de competência originária ou de competência recursal, eles vão, eventualmente, dar uma decisão no fim daquele processo, durante aquele processo. E essa decisão, certo? Esse julgamento, que é, na verdade, melhor dizendo, o julgamento que é exarado por um órgão colegiado, proferido por esses tribunais, a gente chama de o acórdão, né? Teve um probleminha aqui com a questão da captação da imagem, aí vocês viram, até ficou um pouco editado, mas basicamente sobre o artigo 204 é isso. O julgamento que é proferido por um órgão colegiado, aí vocês lembram. Turma recursal, aí lembra os maiores, STJ, STF, TJ, Tribunal de Justiça, né, STRS. O julgamento proferido por órgão colegiado é o acórdão, certo? O 205, quase todo ele é bem autoexplicativo, ele é de uma leitura tranquila, a gente vai fazer aquela corrida para vocês. O despacho das decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Aqui não tem muito que ficar esmiuçando, é bem tranquilo. Vai ser datado e assinado pelo juiz o ato. Isso é uma condição básica de validade, né? Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os ao juiz para revisão e assinatura. Isso aqui acontece, por exemplo, em audiência, certo? Audiência é muito comum o juiz, a sentença também, mas bem mais comum decisões e despachos. Ele dá despachos orais, decisões orais, e aí o que o código está dizendo é que o servidor que estiver acompanhando o magistrado tem que documentar, né, fazer constar em ata, aí o juiz revisa e caneta, assina, certo? Bem tranquilo também. Parágrafo 2º, a assinatura do juiz em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Isso aqui já é uma inovação do nosso código, atento à atual realidade, né? A atual evolução do procedimento judicial eletrônico. Ele permite a questão da assinatura eletrônica e existe regulamentação própria para isso também. Então, bem tranquilo. E, finalmente, a gente finaliza com o parágrafo 3º, para a gente dar uma finalizada.
Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Isso aqui tem um pontinho importante para vocês, que é o seguinte: ele está falando justamente da publicação, que inclusive é decorrência de um princípio constitucional relativo ao direito administrativo, princípio da publicidade. Vocês veem que todos esses momentos que a gente está junto, eu sempre falo desse diálogo das fontes para vocês, né? A necessidade de publicação, certo? Justamente porque com a publicação, com a possibilidade da coletividade ter acesso às decisões dos despachos, às sentenças, os acórdãos, é bem mais fácil de fiscalizar a atividade do juiz e entender os motivos determinantes que levaram ele a tomar uma decisão. Também essa publicação é importante para fim de recorrer, porque eu vou ter que recorrer de algo que eu sei que aconteceu. Então, a sentença vai ser publicada, a decisão vai ser publicada. Então, essa questão da publicação é interessante também a gente atentar como decorrência do princípio da publicidade. Ela informa qual a via oficial que vai ser usada, né, que é o Diário de Justiça Eletrônico, certo? E aqui, só uma diferenciaçãozinha, vocês viram que o despacho das decisões, eles são de forma integral a publicação deles, justamente por eles conterem um conteúdo um pouco menor. Algumas decisões são até bem prolixas, mas, via de regra, elas têm uma extensão menor quando comparado a sentenças e acórdãos. E justamente por isso, o Código fala em relação à sentença e aos acórdãos, só em relação à da publicação ao dispositivo daquelas e a ementa destes, certo? Porque, às vezes, a sentença ela é bem prolixa e tem uma estrutura específica da sentença, que a gente vai falar sobre ela mais para frente, um relatório, fundamentação, e aí o que importa para ser publicado é o dispositivo, que é onde o juiz realmente decide o processo, e da mesma forma a questão dos acordos. Os acordos, esses sim que são bem extensos, então o que importa é a ementa, que é uma espécie de resumo. A gente até vê nesses sites, quando vai pesquisar com jurisprudência e tudo, a gente vê um resuminho, aquele resuminho que vocês estão vendo ali, por trás daquilo ali tem voto, e tem relatório, tem manifestação de PGR, então é interessante essa parte da publicação também, para a gente fazer essa diferenciação. Tá bom? Gente, então, nossos 3 artigos de hoje foram esses. Assunto bem tranquilo, mas bem interessante, porque a gente vê a aplicação dele toda hora. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham bons estudos. Desejo um restante de feriado. E até a próxima aí com o nosso projeto, tá bom? Dúvidas, já sabem, dúvidas, vão lá no meu privado. Pode comentar aqui no vídeo, tá ok? Quero ver a participação de vocês, tá bom? Um grande abraço e uma boa tarde para vocês.